E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre desabafo. Hoje nós vamos falar por que The Walking Dead está desse jeito, por que chegou até este ponto, de uma das séries mais aclamadas pela crítica a uma das séries que mais apanha dos fãs, principalmente. Para este vídeo eu contei com a consultoria do Andrei Cans, do Portal 42, e do Eduardo Cacique, do Filmes do Cacique, do Portal do Andreoli, que são caras que acompanham The Walking Dead, tipo, de carteirinha, entendeu? Que esses caras que acompanham tudo que acontece, qualquer notícia que sai, para tentar entender o que aconteceu com a série, para chegar neste ponto. Você é zumbi, hein? Podemos dizer assim que todo este movimento de The Walking Dead aconteceu por um ponto de ignição, que foi o primeiro episódio da 7ª temporada. Que é o episódio onde chega de fato na série o Negan. E o que o Negan faz nesse episódio? Ele pega e mata por retadas o Glenn e o Abraham. Porém, isto foi muito bem retratado, foi um dos melhores episódios de The Walking Dead até agora. Só que ele foi muito bom porque ele foi muito fiel. E quando ele é muito fiel aos quadrinhos, o que acontece? Ele traz uma violência exacerbada para a televisão. E isso gerou muitas críticas, para mim injustas, porque ela foi fiel e corajosa no momento que ela tinha que ser fiel e corajosa. E aí o que aconteceu? A produção executiva da série ficou meio receosa com o que aconteceu e falou assim: a gente vai maneirar na violência nos próximos episódios, pode ficar tranquilo. O problema foi que eles decidiram maneirar com a violência nos próximos episódios pra gente ficar tranquilo. E não deu certo. Por que eu falo isso? Porque aí a série virou um novelão, cara. Tinham vários episódios, várias horas de corridas de The Walking Dead dedicados a personagens que não fazem tanta diferença assim vamos colocar no elenco principal, no motivo principal da história de The Walking Dead, entendeu? Tipo, dedicar horas, dedica o episódio inteiro a uma jornada de um personagem totalmente B ou C ali e que não reflete lá na frente em nada. E como se não bastasse, os personagens como o Negan, o Daryl, o próprio Rick, eles ficaram um pouco de escanteio. Eles tinham potencial, são personagens que têm muito potencial que muitos outros na série que estão com várias horas de tela, assim, e eles acabaram por escanteio. Com isso, ou eles aparecem pouco, ou eles fazem coisas totalmente chatas, entendeu? Fazem coisas que não vão movimentar efetivamente a série. Fica lá castrando viado de CGI, entendeu? Mas a gente não pode afirmar com certeza que foi essa a motivação para acontecer essa reviravolta em The Walking Dead. Porque isso já até acontecia de modo moderado antes dessa parte dessa 7ª temporada. Acontecia sim, mas você conseguia aceitar, porque sempre vinha uma compensação logo depois. Mas as compensações agora não chegam mais. Não dá pra saber se foi isso totalmente diretamente ligada a esse posicionamento que teve da crítica sobre a violência da série, que não tinha tanto assim, só nesse episódio específico, ou se foi uma tentativa de uma coisa que também é um problema, de tornar a série uma série infinita. Tipo The Big Bang Theory, Supernatural, que estão até agora na TV aí, porque os canais não acharam nada pra substituir eles, entendeu? E essa questão da série ser infinita tem algum sentido, cara. Porque em entrevista o Robert Kirkman falou: não, eu já tenho solução pra série, já sei como é que a série vai acabar. Só que ele falou que isso vai acontecer depois de 12 temporadas. Ou seja, a gente vai ter que aguentar uma nona, uma décima, uma 11ª, uma 12ª, no mínimo ainda. E efetivamente o reflexo de tentar tornar uma série infinita fez que acontecesse o quê? Que uma daquelas séries com história brilhante, que era bem elogiada na sua 4ª, na sua 6ª temporada, com histórias bacanas e arcos muito bem definidos e legais, assim, até certo ponto repetidos que a gente vai falar mais à frente, mas que legais que te envolviam, passou a ser uma série totalmente modorrenta, arrastada, que não vai a lugar nenhum e que te deixa mais irritado assistindo do que divertindo, efetivamente. E essa questão dela ser comparada a The Walking Dead, ser comparada às melhores séries que estavam saindo no momento, faz sentido por quê? Porque nesse espaço entre a 4ª e a 6ª temporada, onde eles mudaram algum formato, assim, deixaram ela mais robusta, foi onde aconteceram as melhores coisas da série. Foi nessa parte que começaram a dar uma viajada na série, achar que The Walking Dead era um negócio muito maior do que ela realmente é, porque bateu recordes, mais recordes de audiência. E foi aqui que surgiu dois fatores que eu acho que podem ser justificáveis também, essa queda da série. Que ela quis efetivamente se comparar a Game of Thrones. Qual que é o escopo de Game of Thrones? É uma série que tem lá seu ponto principal de um lado, dos mocinhos, o ponto principal do outro, dos vilões, que às vezes fazem coisas corruptíveis, entendeu? E eles geram, assim, vários subnúcleos, entendeu? E que vão colocando, assim, tornando a série envolvente. Porque cada subnúcleo desse de Game of Thrones tem todo o envolvimento,
tem todo um estudo, tem uma característica própria, básica e envolvente, efetivamente. E o que eles tentaram fazer em The Walking Dead? Fazer isso, entendeu? Colocava lá o grupo do Rick, o grupo do vilão do Rick, e fazia, tipo, uma árvore em cima disso, assim, tentando colocar nuances e personagens que não tinham nada a ver com isso, tentando fazer efetivamente um Game of Thrones de The Walking Dead, mas não tem a versatilidade. Você tá falando do mundo de mortos, de uma miséria desgraçada, entendeu? Não tem como você colocar versatilidade nisso, é todo mundo tentando sobreviver, basicamente. E outro fator que eu coloco na jogada aqui é a desvalorização desses personagens ser totalmente ligado à desvalorização dos seus atores, entendeu? A gente tem, por exemplo, o caso do Chandler Riggs, que é o Cal, ou que foi o Cal, e que saiu da série, entendeu? Mas ele, ao contrário do que todo mundo pensa, não pediu pra sair da série, ele foi demitido da série. E nisso ele foi pego de surpresa, pois lá no começo da série eles falavam, ó, seu personagem é importante, ele vai ter um arco bacana, bem desenvolvido aqui, pensavam até em renovar o contrato dele. E quando veio do nada, no final da temporada, assim, eles mataram o cara. O pai dele xingou pra caramba na internet, ficou pistola, ele até brincou, assim, o Chandler Riggs mesmo brincou com a morte dele e tudo mais, porque ele não esperava, assim, não era o que tinham prometido pra ele no começo. Mas enfim, esse caso teoricamente já passou. Porém, agora surge outro caso, que é o caso da Lauren Cohan, que é a Maggie. Pois ela, um dos poucos pontos fortes da série, apesar de ter uma parte bem modorrenta dela relacionada efetivamente, ela é hoje uma das principais personagens, uma das personagens que levam o público a assistir a série. E o que acontece com a desvalorização dela nesse aspecto? Ela ganha muito menos que o elenco principal masculino. Tipo, ela ganha muito menos que o Andrew Lincoln e com o Norman Reedus, que são o Rick e o Daryl efetivamente. E o que ela fez? Ela brigou por ter um salário no nível dos caras. Por que ela tem que ganhar menos que eles? Onde que tá a lógica disso? O personagem dela é tão importante quanto os outros dois nesse ponto da série. Por que ela tem que ganhar menos? E nisso ela já tá ameaçando a deixar a série se ela não tiver a sua pedida salarial atendida. Isso cara, é totalmente compreensível. Porque se você trabalha num lugar, vamos supor um escritório, se você trabalha num lugar que tem lá 3 gerentes de marketing, por exemplo, e 2 são homens e uma mulher, esses 2 homens não podem ganhar mais que essa mulher, se os 3 fazem o mesmo tipo de trabalho, entendeu? E com isso, ela tá ameaçando deixar a série. E isso é um problema para The Walking Dead, a gente não sabe o que vai acontecer mais à frente. E como se não bastasse tudo isso que eu já falei pra vocês, tem um outro fator aqui também que é muito importante, que parece que a série ela perdeu um pouco do seu requinte, do seu refinamento na produção. A maquiagem, lógico, tá sempre impecável, excelente, mas olha que tem que usar o CGI, cara. Tá um negócio terrível. Um exemplo disso, na verdade vou dar 2 exemplos disso. O primeiro exemplo é aquele viadinho que a Michonne com o Rick tava matando lá num determinado episódio lá, com CGI terrível, um negócio mais horroroso que eu já vi. Uma coisa dessa te tira totalmente do episódio, entendeu? Você tá focado ali numa espécie de nuance que tava tendo, você vê um negócio daquilo lá muito bizarro, assim, que não tem nada a ver com aquilo lá, parece, sei lá, efeito do Chapolin, entendeu? E você sai do episódio na hora, cara, que destoa muito do tom que estava sendo colocado pra você na série. E o outro, que é mais grave e mais incisivo aqui, é a questão da Shiva. A Shiva, que é a tigresa do Ezequiel e tudo mais assim, e que ela aparecia muito pouco, cara. Mas lógico, era um tigre, né, cara? Mas se você colocar um tigre na série, você tem que se preparar pra colocar um tigre na série. E nas primeiras vezes que ela apareceu, até colocou bacana, fez algum sentido, entendeu? Mas, por exemplo, agora que eles tiveram que matar ela pra quê? Pra não utilizar mais a galera do CGI pra fazer a Shiva na série, o efeito tava terrível, cara. E você começa a olhar questões, colocar assim, de coerência na série, não faz sentido, entendeu? Vamos colocar, a gente tá falando de um tigre, a gente não tá falando de um ser humano. Um tigre, se ele dá um tapa no meio de você, assim, dependendo do jeito que ele pega, ele te parte no meio, entendeu? Como é que ele não consegue partir no meio vários zumbis que já estão podres, entendeu? E, sei lá, ela ser morta por, sei lá, uma chuva de zumbis, que nem eram tantos zumbis assim. Eu já vi muito ser humano na série se livrar de zumbis naquele volume lá. Ficou bem ridículo e virou uma desculpa clara de não utilizar um personagem de CGI, entendeu? Mas voltando lá no começo, se você tem um personagem de CGI, você tem que se preparar para utilizar ele. Se você não vai se preparar, não consegue se preparar para isso, não utilize. E todas essas coisas que eu falei pra vocês gerou reflexo de uma série muito repetitiva. E isso que eu retorno em quê? Em geral, uma série muito repetitiva, cara. Eu vou falar vários fatores que acontecem na série aqui e você, ao mesmo tempo que você assiste o trailer. Só de você ouvir e assistir, você vai conseguir enxergar
várias vezes isso repetido de modos diferentes, entendeu? Como, por exemplo, o grupo do Rick chega a uma comunidade e tá tudo bem, entendeu? Daí o Rick prova para essa comunidade que não tá tudo muito bem. O Rick acaba assumindo de modo íntegro ou não o posto de líder dessa comunidade que ele acabou de chegar, apenas de dizer: eu sou mais um, somos uma equipe, vim aqui pra somar. Sendo que não acontece nada disso. Surge um vilão liderando um grupo pra ameaçar a paz dessa comunidade, desse grupo. Começa uma guerra totalmente modorrenta, com estratégias bizonhas de cada lado, só pra enrolar a gente. E aí a gente tem personagens de ambos os lados se movimentando entre esses grupos, entendeu? Sempre de modos muito iguais. Ou eles são capturados, ou eles escapam das capturas, ou eles acabam trocando de lado, ou eles acabam traindo, ou eles acabam se morrendo, entendeu? E aí acontece depois, uma tragédia extremamente comovente ocorre no grupo do Rick. E o que eles fazem? Eles planejam um confronto final, um tudo ou nada, envolvendo todo mundo ali. Aí tem um episódio totalmente loucura, cada um matando um outro, assim, onde todo mundo se mata e regaça tudo geral lá. E enquanto o confronto final tá rolando, a comunidade do Rick é destruída, entendeu? E aí o Rick vence esse combate final, mas olha pra trás da sua comunidade e vê que tá tudo ferrado. E o que ele decide fazer? Ele parte pra outra. Acaba até parecendo uma série do Marvel Netflix, isso, entendeu? Que tem um formatinho tudo básico e repete sempre. E depois de tudo isso que eu falei pra vocês, o legado que deixa The Walking Dead nos expõe a duas questões muito pertinentes e que são totalmente ligadas ao sucesso do seu material base, que é os quadrinhos. Um é que toda aquela questão filosófica, dramática e depressiva da série nos quadrinhos se perde. Você não tem mais aquele drama, aquela profundidade, aquela carga dramática que é essencial para a série fazer sucesso. E dois são os zumbis. Pois os zumbis deixam de ser ameaça, entendeu? Porque lá no começo da série, nego morria de bobeira, nego abria a porta, vinha um zumbi, crau, já era o cara. Agora você não vê mais isso. O cara não morre de bobeira. Vem um grupo de 4, 5 zumbis pra cima de um cara, o cara consegue se virar. Por mais merda que ele seja, entendeu? Ele não precisa ser um cara brilhante pra salvar o dia. O zumbi não deixou de ser, vamos colocar assim, uma ameaça efetivamente, só se tiver num grupo muito grande pra falar, a galera se preparou pra isso. Não, é mentira, cara. Se der bobeira mesmo, o zumbi pega de verdade numa história coerente. Enfim, galera, para encerrar, eu deixo um paradoxo pra vocês analisarem aqui. The Walking Dead é a pior, melhor série do mundo, ou The Walking Dead é a melhor, pior série do mundo? E com esse paradoxo muito louco de várias emoções que The Walking Dead traz pra vocês, eu peço que vocês curtam, compartilhem, favoritem, sinalizem, se inscrevam no analisador, papito! Comente aqui embaixo com sugestões, canelados, se você concorda, se discorda do que eu falei, sugestões de vídeos novos também, pra gente ver, fazer coisa que é legal pra vocês. Clique no sininho que tá em algum lugar aqui pra notificações de vídeos novos e tudo mais. Curta Legião dos Vilões, que eu ajudo bastante com conteúdo. E é isso aí, galera, e até o próximo analisador.